Saúdo mais uma vez aos amados irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de falar algo baseado em uma passagem que eu irei ler aqui, que se encontra localizado no livro de Hebreus, na Epístolas aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Irmãos, esse livro de Hebreus ele se encontra no Novo Testamento, e o pastor Hernando Dias Lopes, escrevendo um comentário bíblico a respeito desse livro, ele vai chamar o livro de Hebreus, vai considerar o livro de Hebreus como o quinto evangelho. Segundo ele, diz, os quatro evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, vão descrever o que Jesus fez aqui nessa terra. Enquanto Hebreus, ele descreve o que Jesus continua fazendo nos céus como nosso sumo sacerdote. O comentário bíblico também de W.W. Wisby, ele vai dizer que a carta aos Hebreus exalta a pessoa e a obra de Cristo. Cristo é o profeta e a mensagem, Cristo é o sumo sacerdote e o sacrifício. Cristo é o rei dos reis e o servo. Ele é o Filho, o Criador, o sustentador do universo, o Redentor e o Rei glorioso. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, antes de iniciar a exposição dos versículos que eu falei anteriormente, é necessário que a gente saiba o objetivo, o porquê, o motivo do autor ter escrito essa carta aos Hebreus. Os irmãos hão de ouvir que naquele tempo, naquela época, depois que Jesus voltou ao seu local de origem, à destra de Deus, depois de ter consumado a obra que ele foi entregue, a sua morte na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, ele outorgou aos seus discípulos para que fizesse discípulos também, pregasse a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação, a mensagem que liberta o homem do poder do pecado e reconcilia com Deus. E os irmãos sabem que após a partida de Cristo, instaurou-se uma perseguição, inicialmente pelos próprios compatriotas, os judeus, que não aceitavam e não reconheciam a Jesus como um Messias, aquele que havia de vir e veio para salvar a humanidade, a morrer pelos nossos pecados. Então, teve um certo momento em que a perseguição ficou mais ferrenha, mais forte, e muitos dos irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, eles estavam pensando em retroceder por causa que não estavam mais aguentando aquela perseguição, tamanha era a mesma. Então, muitos irmãos eram presos e colocados nas prisões, açoitados, outros irmãos tinham suas posses tomadas à força. Então, aquilo estava, de certa forma, desanimando aqueles cristãos que tinham vindo do judaísmo, né? Então, o autor ele escreve com o objetivo de fortalecer, de animar, de encorajar esses irmãos que estavam pensando em retroceder, em voltar para o judaísmo, para que eles permanecessem firmes na fé, naquela vocação em que eles foram chamados, né? Então, a palavra de Deus, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, ele vai nos dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão das juntas e da medula, também da alma do espírito, e ela é apta para discernir toda intenção e pensamento do coração humano. Então, quando Jesus falou certa vez para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aqueles irmãos estavam passando por essa aflição de perseguição para renunciar à sua fé.
né? E a palavra de Deus, ela tem o poder de dar ânimo, de dar coragem, de fortalecer a nós, né? Então, o autor ele escreve essa carta com esse objetivo de encorajar os irmãos, de exortar também ao mesmo tempo para que eles permaneçam na fé, né? E ele sustenta uma tese nessa carta. E que tese seria essa? A tese desse autor, do autor aos Hebreus, que nós, os estudiosos da Bíblia, não temos consenso a respeito de quem escreveu, né? Mas o seu conteúdo é pleno. Então ele vai dizer que Jesus é superior ao Antigo Testamento. Jesus, ele é superior a todo e qualquer tipo de sistema que apontava para ele mesmo. Então, para tal, ele vai fazer uma espécie de paralelo e vai citar várias passagens do Antigo Testamento para demonstrar para aqueles irmãos que estavam querendo voltar para o judaísmo que se eles voltassem, ele não teria mais nada a ganhar. Pelo contrário, eles iriam perder aquela salvação que Jesus conquistou para ele na cruz. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo era o personagem central de toda a Bíblia. A Bíblia, apesar de ser dividida no Antigo Testamento, que possui 39 livros, e no Novo Testamento, que possui 27, ela pode ser considerada uma unidade, porque ela fala da mesma pessoa do começo ao fim, e é Jesus Cristo essa pessoa. Então, ele, para sustentar essa tese, ele vai dizer que Cristo, primeiramente, é superior aos anjos, né? Os anjos são criaturas de Deus, foram criadas por Deus. Jesus não foi criado por Deus, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus vivo, né? Então, ele começa dizendo que Cristo é superior aos anjos. Também, ele continua, ele vai dizer que agora, além de Cristo ser superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. E por que Cristo é superior a Moisés, segundo ao autor dessa carta? Ele vai dizer que Moisés era servo e foi colocado sobre a casa de Deus. Já Jesus é o Filho e foi colocado sobre a sua própria casa, que somos nós. Em terceiro lugar, ele vai dizer que Cristo é superior ao sumo sacerdote. Os irmãos sabem que na antiga aliança ou na antiga dispensação, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu o culto levítico, ao qual deu ordenanças para Moisés e, consequentemente, para os sacerdotes e o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele celebrava um dia chamado de Yom Kippur. O que seria o Yom Kippur? Era o dia do perdão. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele era responsável por entrar no santuário, mais especificamente no Santo dos Santos, onde estava localizada a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus de forma simbólica, e somente ele podia entrar ali. Só que antes de entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, o sacrifício do animal, por ele, para expiar os seus pecados, e só depois que ele fizesse isso, ele estaria apto para ministrar e oferecer o sacrifício agora em favor de todo o povo. Então, a função do sumo sacerdote era essa. Mas aí o autor ele vai dizer que Cristo é superior ao sumo sacerdote. E como é que Cristo é superior ao sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele oferecia, como eu falei, primeiramente uma oferta ou um sacrifício antes de iniciar o trabalho por si mesmo, para expiar seus pecados, e depois para o povo, para expiar o pecado dos povos. Mas Cristo, ele é superior ao sumo sacerdote porque ele tanto foi o ofertante como ele foi a oferta. E diferente do sumo sacerdote, que era um ser humano, um homem falho, pecador, imperfeito, Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, né, de dia e de noite, como a Bíblia relata, mas ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele não teve pecado, certo? E o quarto ponto que ele vai demonstrar para os irmãos é que a nova aliança em que Cristo é mediador é superior à antiga aliança. E como seria isso? A antiga aliança era ministrada por sacerdotes que eram imperfeitos e ofereciam sacrifícios ou ofertas imperfeitas. Mas Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito para
nos aperfeiçoar, né, de forma perfeita a Deus. Então, o autor, ele destaca esses 4 pontos com relação à superioridade de Cristo, né? Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, e a nova aliança em que Cristo é mediador é superior à antiga aliança, né? Então, tendo falado isso, dado esse esboço geral, né, esse apanhado a respeito do cenário e do contexto em que a carta foi escrita, gostaria agora de falar um pouco dos versículos que foram lidos. Então o versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então no versículo 1 aqui, no versículo 1, o autor ele vai nos dizer que Deus fala, Deus se revela. E ai de nós se Deus não nos tivesse nos revelado a si mesmo, né? Toda a humanidade estava completamente perdida ainda, né? Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar. E como é que Deus se revelou? O autor aqui ele vai dizer que antigamente, né, relacionando lá ao Antigo Testamento, ele vai dizer que Deus falou não de uma, não de duas, de 3, de 4, de 5 maneiras, mas ele vai dizer que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, né? E como é que Deus falou? Deus falou antigamente pelos profetas. Os profetas no Antigo Testamento eram o porta-voz de Deus, que levavam a mensagem de Deus, chamando o povo ao arrependimento, né? E quando o povo se recusava a escutar essa mensagem, não dava ouvido, endurecia seu coração, Deus mandava o profeta retornar com um juízo. Mas não somente isso. Quando Deus mandava o juízo, depois ele mandava o profeta com a mensagem de esperança, porque esse é o nosso Deus. Ele faz a ferida e ele cura, né? Ele mata, mas também ele dá vida. Ele humilha, mas ele também exalta, né? Então, o profeta, o autor aos Hebreus aqui, ele vai dizer que Deus fala. E Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas antigamente, né? Quando a gente vai lá para Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque dentro dos profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, no livro dele é o que contém mais profecias a respeito da vinda de Cristo, da vinda do Messias. E quando a gente vai lá no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, ele vai nos dizer que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Então Isaías já estava ali 700 anos antes de Cristo profetizando o nascimento de Jesus, né? E mais na frente, no capítulo 53, salva a memória, ele vai descrever o sofrimento que Cristo passou, que teria que passar e no caso passou. Lá ele vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, ele tomou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, o Antigo Testamento, ele é com o Novo Testamento, apesar da Bíblia ser separada em Antigo e Novo Testamento, como eu falei. O Antigo Testamento, ele não contradiz o Novo, nem o Novo contradiz o Antigo Testamento, é exatamente o contrário. O Novo Testamento, já disse alguém, né? O Novo Testamento está implícito no Antigo, e o Antigo está explícito no Novo. De forma que no Antigo Testamento nós temos as promessas reveladas de Deus para as nossas vidas, para a humanidade. E no Novo Testamento essas promessas elas são cumpridas na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus, ele pode ser considerado como o ápice da revelação. Deus se revelou de forma parcial e incompleta no Antigo Testamento, mas quando vamos no Novo Testamento e encontramos Jesus, essa revelação que no Antigo era parcial e incompleta, ela se torna de forma cabal, completa e plena, né? Então todos os testemunhos, todas as profecias relacionadas a Cristo, elas foram cumpridas, porque Deus é fiel. Lá em Números 23, 19, ele não vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, prometeria e não cumpriria, né? Então Deus é fiel. E no versículo 2, para concluir, né, Eduardo? Já deu hora aqui. Então ele vai dizer: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nesse versículo 2 aqui nós temos uma afirmação
esplendorosa, por assim dizer. O versículo 2, o autor Hebreus vai dizer que Cristo fez o mundo. E quando vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o apóstolo João vai pegar essa passagem e vai colocar no seu evangelho e vai dizer no capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Se referindo a Cristo. Então, Jesus é o complemento de todas as profecias. Em Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento convergem, né? Então, nós podemos ver aqui nesse versículo 2 que a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, todo o universo que nós conhecemos, o vasto universo, ele não foi originado de forma espontânea, por meio de uma explosão ou expansão, né? Esse universo, ele tem impresso em si as digitais de Deus. Deus teve um propósito na hora de construir esse universo, né? Para tudo Deus tem um propósito. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele vai dialogando, vai mostrando que todo o Antigo Testamento ele apontava para Cristo, né? Então, se os irmãos retrocedessem na fé, eles estariam perdendo a sua salvação, estariam abandonando a Cristo, rejeitando a Cristo, vituperando a Cristo, crucificando novamente Ele, como ele fala mais à frente. Então, eles exortam mais na frente aqui aos irmãos permanecerem na fé. Então, que possamos também permanecer na fé, confiando no nosso glorioso Salvador e Redentor, que é Jesus, né? Para que Ele nos conceda cada vez mais graça para suportar as aflições que ainda há por vir nesta terra, porque a palavra de Deus tem que ser cumprida, e nos ajude a cada dia mais a permanecer fiel a Ele, andando em acordo com a sua palavra. E eu agradeço a oportunidade. Assim diz a palavra de Deus.